primeiro jogo de videogame não lembra em nada os de hoje em dia. E a origem dele é mais estranha ainda. Ele nasceu nos Estados Unidos dentro de um rígido laboratório de pesquisas militares. É um jogo de tênis onde somente um pontinho era rebatido de um lado para o outro por duas barrinhas que representavam as raquetes. Mas a grande revolução veio com os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Inspirados em um livro de batalha espacial, eles desenvolveram o Spacewar. A partir daí, os jogos saíram dos laboratórios para ganhar o mundo. Marcelo é jornalista especializado em jogos eletrônicos. É considerado o maior colecionador de plataformas para jogos do Brasil, possuindo mais de 200 aparelhos e cerca de 3.000 jogos. E ele nos conta um pouco da história do videogame e mostra sua coleção. A história dos videogames ela é muito rica, né? Você começa aí no final da década de 60, ainda inicia a década de 70. Aí surge, por exemplo, no Brasil a gente teve o telejogo marcando o início da história dos videogames no país. Depois o Atari, pegando a segunda geração dos games, competindo aí com o Odyssey. E aí dando sequência, a gente tem a terceira geração com o Nintendo 8-bits e o Master System, né? Então o Nintendo 8-bits que teve o Mario aí como jogo mais clássico. Após a quarta geração, com o Mega, com o Super Nintendo, a gente teve uma quinta geração com um conjunto de tecnologias rivalizando. Então surgiu o 3DO, surgiu o Neo Geo, aí veio para ficar realmente o PlayStation, o Sega Saturno, o Nintendo 64. Já os portáteis nos permitem jogar a qualquer hora, em qualquer lugar. Primeiro console portátil a utilizar cartuchos na história, que é o Microvision. Esse aqui realmente é um aparelho super raro, então muito representativo da história. E ainda aqui também muito representativos os aparelhos da série Game Watch da Nintendo, do iniciozinho da década de 80, inclusive permitindo 2 jogadores e um console de videogame portátil. E é o tipo de aparelho raro que poucas pessoas têm no Brasil e pouca gente tem esse tipo de aparelho ainda preservado, funcionando. Como a onda agora é 3D, o Marcelo vai falar um pouquinho sobre a história do 3D nos games, né, Marcelo? O que é isso? Então, esse aqui, por exemplo, é o Virtual Boy da Nintendo, que é um videogame que saiu aí na década de 90, na primeira parte da década de 90, e ele tentava reproduzir justamente a imagem em 3D. Você tinha que colocar os seus olhos na tela e você acabava vendo uma imagem avermelhada que após 30 minutos inclusive gerava um certo cansaço, o aparelho desligava automaticamente, mas foi uma tentativa da Nintendo há 16 anos atrás de emplacar com essa tecnologia 3D no mercado. E parece que a dor de cabeça não era o único problema. Além do Virtual Boy, a gente também tem aqui um outro aparelho bacana, que é o R-Zone, que também é bem característico e bem pitoresco. Você colocava ele na sua cabeça e você ia jogar com uma imagem refletida nesse espelho que também te dava uma ilusão de 3D. E não podemos deixar de falar também do fliperama. E aí eu destaco justamente dos jogos mais antigos. A gente pode pegar aqui, por exemplo, um Pac-Man, e você vai ver que é a reprodução daquele título mesmo de sucesso clássico do início da década de 80. Hoje em dia as imagens estão cada vez mais reais. Já que estamos em clima de Copa, que tal uma partida entre Brasil e Argentina? Ronaldinho, Alexandre Pato, keeping possession, using the ball well. Ronaldinho needs to cross. Who's it to? That just broke down.